De tratamentos utilizando drogas a fotos com gente falecida. No vídeo de hoje, você vai conhecer as coisas mais bizarras de antigamente e que eram muito comuns. Então, fique com a gente até o final, pois o quinto item dessa lista vai te deixar com raiva. Sim, ficou curioso, né? Então vamos começar o nosso vídeo. Número 9. Punições violentas. Por 400 anos, o portão da prisão serviu como prisão da corte da Holanda. Não como uma prisão para criminosos condenados, mas como uma casa de detenção. Os acusados aguardavam suas sentenças aqui. Sentenças que poderiam resultar em multas, banimento ou cenas horríveis. Havia aproximadamente 3 tipos de punições: humilhação pública, punição corporal e pena de morte. A humilhação pública tinha a intenção de dissuadir e estabelecer o monopólio estatal da violência. O condenado era então punido diante do maior público possível. Isso porque a humilhação constituía uma parte importante da punição, certamente para punições como o tronco ou o pelourinho. Se condenado, seria colocado no tronco ou amarrado ao pelourinho, ou teria que andar pelo mercado arrastando uma pedra chamada como Pedra da Vergonha. Os membros do público foram autorizados a gritar insultos e a atirar em você com frutas podres, às vezes até com excrementos. O crime cometido era anunciado em um cartaz conhecido como Placa da Vergonha. A punição corporal foi um passo além. Essas formas de punição causavam dor e desconforto temporários, como espancamentos e chicotadas. Também havia punições que levavam à mutilação permanente, como marcar, decepar membros ou mutilar a língua, o nariz, os olhos ou as orelhas de alguém. Número 8. Tratamentos com cocaína. Antes de se tornar uma droga muito utilizada para fins recreativos, a cocaína era vista por grande parte da comunidade médica e científica como útil no tratamento de tosses e dores de dente. Por esse motivo, era comum que ela fosse vista à venda em farmácias, sendo receitada inclusive como sedativo para crianças. Havia inclusive uma grande quantidade de anúncios e propagandas envolvendo a cocaína e seus supostos benefícios para a saúde. Número 7. Gaiolas para bebês. As gaiolas para bebês penduradas entraram na moda depois que foram inventadas em 1922. Mas as suas origens realmente começaram com um livro de 1884. O livro se chamava O Cuidado e a Alimentação das Crianças. E quem escreveu foi o Dr. Luther Emmett Holt. Em seu livro, Emmett descreve cuidadosamente como os bebês precisam ser arejados. Bom, segundo ele, o ar fresco é necessário para renovar e purificar o sangue. E isso é tão necessário para a saúde e o crescimento quanto uma alimentação adequada. O apetite melhora, a digestão é melhor, as bochechas ficam vermelhas e todos os sinais de saúde são vistos. Essencialmente, o pensamento era que isso fazia parte de um processo para fortalecer os bebês e torná-los mais capazes de resistir a resfriados comuns. Acredita-se que expor bebês a temperaturas frias, tanto ao ar livre quanto por meio de banhos de água fria, daria a eles certa imunidade contra doenças menores. Mesmo que médicos aconselham simplesmente colocar a cesta de uma criança perto de uma janela aberta, alguns pais deram um passo adiante. Eliana Rosenfeld, que como ela mesma admitiu, não sabia absolutamente nada sobre como lidar ou alimentar um bebê, comprou uma gaiola de arame após o nascimento de sua filha, a Ana. Ela a pendurou na janela do seu apartamento em Nova York e colocou Ana lá dentro para tirar uma soneca, até que um vizinho preocupado ameaçou denunciá-la às autoridades. Número 6. Máquinas de banho na praia. Funcionava assim. A máquina de banho era uma casinha sobre rodas, com entradas de cada lado. Um nadador entrava na máquina de banho enquanto ela estava estacionada na praia e vestia o maiô. Em seguida, a máquina de banho seria arrastada para águas mais profundas por cavalo ou força humana. Assim que a máquina avançava o suficiente na água, o nadador emergia pela porta oposta e mergulhava no oceano, longe dos olhares indiscretos dos que estavam na praia, né? Ao terminar de nadar, eles poderiam entrar novamente na máquina de banho e levantar uma bandeirinha para sinalizar que estavam prontos para voltar à praia. Tudo parece um pouco absurdo agora, mas em 1750 as máquinas de banho serviam a um propósito. Os maiôs ainda não haviam sido inventados e quase todo mundo, então, nadava nu. Mas mesmo depois que roupas de banho bastante modestas foram lançadas, a máquina de banho permaneceu por aí, isso graças aos famosos conservadores vitorianos. Em seu auge no século XIX, as máquinas de banho lotavam as praias da Europa, Estados Unidos e México. Número 5. Zoológico humano.
O Museu Real da África Central começou como uma exposição temporária em 1897 em Tervuren, onde Leopoldo tinha sua propriedade rural. A parte mais comentada da exposição foi o Zoológico Humano, uma falsa aldeia africana montada nos bosques e lagoas da propriedade. O rei Leopoldo, que nunca pisou no Congo, importou 267 homens, mulheres e crianças congolesas para o local e os exibiu através de uma cerca. Durante o final do século XIX e início do século XX, a exibição chocante de seres humanos de várias etnias acontecia no Ocidente, especialmente nos impérios coloniais da Grã-Bretanha, França e Alemanha. Um dos fatores que contribuíram para a popularidade desses zoológicos humanos foi o fato de eles exibirem povos exóticos de diferentes partes do mundo, o que teve grande apelo para as massas durante esse período. Durante a era das explorações, exploradores espanhóis e portugueses frequentemente traziam de volta plantas, animais e até pessoas estrangeiras, para provar que suas viagens eram um sucesso. Essas exibições, no entanto, eram acessíveis apenas às elites, pois eram exibidas apenas nas cortes reais. Durante os séculos 17 e 18, ter servos de ascendência não europeia era um sinal da riqueza de um aristocrata europeu. Mais uma vez, apenas as elites tiveram contato com esses estrangeiros exóticos, digamos assim. Número 4. Fumar em aviões e outros locais fechados. Nos primórdios das viagens aéreas, fumar no avião era tão comum quanto pedir uma bebida, especialmente nos salões a bordo de grandes aeronaves como o Boeing 747. À medida que a ciência sobre fumar se tornou mais clara e a sociedade se afastou da prática, as aeronaves se tornaram um dos principais alvos da proibição. Lenta, mas segura, as companhias aéreas e os governos tomaram medidas e restringiram gradativamente o que antes era uma atividade livremente aceitável em um avião. Com os passageiros em todo o mundo tornando-se cada vez mais avessos a cabines cheias de fumaça, no entanto, a opção de fumar em um avião tornou-se mais escassa e as companhias aéreas começaram a proibir o fumo, apesar de alienar um segmento de sua base de clientes. Somente em 2000, os Estados Unidos proibiram o fumo em todos os voos, de, para ou dentro dos Estados Unidos. Agora é quase impossível viajar em uma aeronave que permita fumar. E se você chegou até aqui, já deixa o seu like e se prepare para a próxima coisa bizarra de antigamente. Você vai ficar horrorizado. Número 3. Enviar crianças pelo correio. Uma das inovações mais negligenciadas, porém mais significativas, do início do século XX, pode ser a decisão dos Correios de começar a enviar grandes encomendas e pacotes. Enquanto as empresas de entrega privadas floresceram durante o século XIX, o Parcel Post expandiu dramaticamente o alcance das empresas de mala direta para muitas comunidades rurais da América, bem como a demanda por seus produtos. Quando o Parcel Post dos Correios começou oficialmente em 1º de janeiro de 1913, o novo serviço de repente permitiu a milhões de americanos um grande acesso a todos os tipos de bens e serviços. Mas quase imediatamente isso teve algumas consequências não intencionais, pois alguns pais tentaram enviar seus filhos pelos correios. Apenas algumas semanas após o início do Parcel Post, um casal de Ohio, chamado Jesse e Matilda, enviou o filho de apenas 8 meses, o James, para sua avó, que morava a poucos quilômetros de distância, em Batávia. De acordo com referências daquela época, James estava aquém do limite de peso para pacotes enviados via Parcel Post, e a sua entrega custou a seus pais apenas 15 centavos de dólar. A história peculiar logo chegou aos jornais, e nos anos seguintes histórias semelhantes ocasionalmente surgiram à medida que outros pais também seguiram o mesmo exemplo. Em um outro caso que ficou também bastante famoso, em 19 de fevereiro de 1914, uma menina de 4 anos, chamada Charlotte, foi enviada de trem de sua casa em Grandville, Idaho, para a casa dos seus avós, a cerca de 70 quilômetros de distância. Nancy escreve para o Museu Nacional dos Correios. A sua história se tornou tão lendária que até foi transformada em um livro infantil, Mail in May. E o número 2 é tirar foto com gente morta. Em imagens que são ao mesmo tempo bastante perturbadoras e estranhas, famílias tiravam fotos com os mortos, bebês aparecem dormindo e jovens com tuberculose reclinam-se elegantemente. A vida vitoriana estava repleta de morte. Epidemias como difteria, tifo e cólera marcaram o país. E a partir de 1861, a enlutada rainha tornou o luto uma moda. Mechas de cabelo cortadas dos mortos foram arranjadas e usadas em medalhões e anéis. Máscaras mortuárias foram criadas em cera, e as imagens e símbolos da morte aparecem em pinturas e esculturas. Mas em meados de 1800, a fotografia estava se tornando cada vez mais popular e acessível. A primeira forma de fotografia bem-sucedida, o daguerreotipo, uma imagem pequena e altamente detalhada em prata polida, era um luxo caro, mas não tão caro quanto pintar um retrato.
que antes era a única maneira de preservar permanentemente a imagem de alguém. À medida que o número de fotógrafos aumentava, o custo dos daguerreotipos caía. Procedimentos menos dispendiosos foram introduzidos na década de 1850, como, por exemplo, o uso do metal fino, do vidro ou o papel em vez de prata. O retrato da morte tornou-se cada vez mais popular. Os berçários daquela época foram atormentados por sarampo, difteria, escarlatina, rubéola, todos os quais poderiam ser fatais. Muitas vezes era a primeira vez que as famílias pensavam em tirar uma fotografia. Era a última chance de ter uma imagem permanente de um filho amado. Mas à medida que os cuidados de saúde melhoraram a expectativa de vida das crianças, a demanda por fotografias de óbitos diminuiu. O advento dos instantâneos soou como a sentença de morte para a arte, já que a maioria das famílias teria fotos tiradas em vida. Agora essas imagens de homens, mulheres e crianças contendo sua dor, a fim de preservar a imagem de um ente querido levado muito cedo, continua a fazer jus ao seu nome. Número 1. Brinquedos radioativos. A A.C. Gilbert Co., fundada em 1909 como Mr. Manufacturing Co., já era líder em brinquedos projetados para inspirar interesses em ciência e engenharia. O primeiro sucesso do fundador Alfred Carlton foi o Erectoset, que ele introduziu em 1913. No início da década de 1920, a empresa vendeu tubos de vácuo e receptores de rádio, até que a Westinghouse Electric denunciou a violação da patente. A partir de 1922, a A.C. Gilbert começou a vender conjuntos de química. Quando o Atomic Energy Lab chegou ao mercado em 1950, era um dos kits científicos mais elaborados disponíveis. Além do urânio, tinha também fontes de radiação beta-alfa, beta e gama. Continha também uma câmara de nuvens, um espiritariscópio, um dispositivo simples para observar o decaimento dos átomos, um eletroscópio e um contador Geiger, bem como um livro de instruções de 60 páginas e também um guia para a mineração de urânio. O Gilbert U-238 Atomic Energy Lab era um brinquedo radioativo, com um conjunto de aprendizado vendido no início dos anos 1950. O conjunto de $49,50 veio com 4 amostras de minérios contendo urânio, autunita, torbernita, uraninita e carnotita, bem como um contador de radiação Geiger-Miller e várias outras ferramentas. O conjunto também veio com uma história em quadrinhos com Dagwood da popular história em quadrinhos Blondie, e foi intitulado Aprenda como Dagwood divide o átomo. A Radar Magazine classificou o Atomic Energy Lab como um dos 10 brinquedos mais perigosos de todos os tempos em 2006. Menos de 5.000 kits Gilbert foram vendidos e ele permaneceu no mercado apenas até 1951. As vendas fracas podem ter sido devido ao preço exorbitante, cerca de R$ 49,50, ou o que seriam hoje $500. 2 conjuntos concorrentes da Porter Chemical Company também continham minério de urânio e foram anunciados como tendo componentes de energia atômica, mas vendidos a varejo por $10 e $25. E assim nós chegamos ao final do vídeo de hoje, trazendo essas coisas bizarras que eu tenho certeza que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar antes, hein? Agora eu quero que você conte pra gente aqui embaixo nos comentários quais dessas coisas bizarras que eram normais antigamente que você achou a mais esquisita de todas, hein? Aproveite para se inscrever no canal, compartilhar com quem você quiser, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas atualizações e não esqueça de dar o like aqui no vídeo, que ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco e eu te espero no nosso próximo vídeo. Até lá!